Então, hoje eu vou tentar comentar da forma mais breve possível o livro, o texto Bairro, Região, Bairro, Setor Geográfico, do Marcelo Lopes de Souza, que está aqui nesse livro, Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial, e que já está disponível lá no Moodle para a gente ler, mais um textinho cabuloso, né, para essa disciplina. Mas a gente vai tentar aqui fazer um comentário breve do que eu destaco, né, e que, portanto, pode ser objetivo da nossa atividade em sala de aula, na aula de terça-feira. Basicamente são os conceitos, né, que o autor apresenta, basicamente os conceitos que o Marcelo Lopes de Souza apresenta no texto, que são conceitos referentes a desde território, lugar, região, continente, enfim, uma série de conceitos que ele apresenta. A propósito, os geógrafos parecem um tanto dedicados e obcecados com essa questão da definição de conceitos. Se a gente pegar todos os grandes geógrafos brasileiros, Milton Santos, Rogério Hasbert, Roberto Lobato Correia e o Marcelo Lopes de Souza, dentre outros, a gente vai ver em todos um esforço em tentar definir o seu objeto de estudo, né? Porque não é muito claro para eles, né? Para nós, assim, que tivemos aquela geografia de nível até o nível médio, né? Nos parece bastante óbvio qual é o objeto da geografia. Mas para quem mas para o geógrafo, né, que tem que definir qual é o seu objeto, ele precisa fazer sempre um constante esforço, né, de definir e redefinir para não ficar justamente numa noção de senso comum do que seja o objeto da geografia. Então, portanto, nesse texto mesmo do Marcelo Lopes de Souza, ele faz um esforço em tentar definir os entes região, bairro e setor geográfico, como diz no título do capítulo. No entanto, lógico, para ele fazer essas definições, ele vai além, visita outras definições, né? Como território, lugar, continente e por aí vai, para tentar diferenciar as coisas. Então ele começa com um retrospecto histórico. Assumo que o início do capítulo ele é até meio entediante, né? Porque ele faz essa retrospectiva histórica com base em geógrafos famosos, sobretudo da geografia francesa, né? Que para nós não são exatamente familiares, né? Mas ele começa com essa recapitulação histórica, que em grande aspecto é muito parecida com aquela recapitulação que o Roberto Lobato Correia fazia no texto anterior. Então, o Marcelo Lopes de Souza começa falando de um tal de Vidal de Lablache, para o qual a região seria uma entidade concreta, né? Então, a gente pode imaginar, essa é a primeira reflexão bem legal de se fazer, né? A região, ela é uma entidade concreta ou ela é uma abstração? Ela é uma entidade abstrata? Essa é uma reflexão que a gente pode fazer, né? A gente pode pensar cada um. Região é uma coisa que existe como um dado concreto ou como uma abstração da mente? Para o Vidal de Lablache, a região era uma entidade concreta, né? Era como tem um certo pensamento de Platão, né? Que ele fala que um bom pensar corretamente é pensar como um bom açougueiro. O que Platão queria dizer com isso, né? Que pensar corretamente era pensar como um bom açougueiro. Depois ele explicava, né? Dizendo que o bom açougueiro ele corta a carne nas juntas do boi, né? Onde tem as juntas, onde tem ali um cotovelo de boi, um ombro de boi, onde tem, né, qualquer junção entre extremidades de osso de boi, é onde ele corta a carne e extrai os pedaços, né? Então, pensar corretamente seria pensar como um bom açougueiro. Só que, no entanto, será que a realidade é como a carcaça de um boi? Será que a realidade tem juntas que a gente pode identificar e cortar justamente ali para pensar corretamente? Pode ser que a realidade não tem osso, a realidade não tem juntas, né? Essa é uma contestação que se faz ao idealismo platônico, né? Então, esse Vidal de Lablache, ele me parece um cara assim meio platônico, né? Ele acha que a realidade, que as regiões,
existem de forma concreta, assim como a carcaça de um boi pode ser dividida em pedaços e colocados à venda, vamos dizer assim, né? E da mesma forma ele entende que as regiões, né, a natureza, o mundo, né, pode ser regionalizado porque ele já vem com uma divisão, né, já vem dividido. Bom, em contraposição a ele, depois em seguida o Marcelo Lopes de Souza destaca um economista de nome François Perrault. François Perrault, como economista, né, ele propõe que as regiões, para definir regiões, ele propõe categorias, né, a região homogênea, a região funcional e a região programa. A região homogênea seria algo parecido até com a região do Lablache, que é uma certa uniformidade, né? Enquanto tu vê uma certa uniformidade espacial, aquilo ali ainda é a mesma região. Mas aí ele cria a região funcional, que é a região que funciona dentro de um sistema, né? Dentro de uma rede. Ou seja, vamos dizer que existe uma região do Alto Uruguai, porque em comunhão com as outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, ela cria todo um sistema de regiões que faz o estado funcionar. Então, por isso seria a região funcional nessa acepção. E tem a chamada, ainda o François Perrault levanta também a questão da região programa, que é tu teres aquela que é vinculada justamente a um plano, né? Então, tu tens um determinado conjunto de cidades, um determinado conjunto de comunidades, cria um plano para sua autogestão e elas formam uma região porque elas têm um plano a cumprir, porque elas têm um plano com metas, objetivos, né, e tudo mais, e por isso ela é uma região, não porque está integrada, então, num sistema maior com outras regiões. Ela é uma região porque é endógena, né? Porque possui seus objetivos dentro dos seus limites, porque acordou dentro de si determinados objetivos. Então percebam, né, uma diferença entre ser funcional e ser planejado, né? Nem sempre um plano ele obedece a uma funcionalidade maior e nem sempre uma função leva em consideração as necessidades de um conjunto de comunidades. Não sei se eu fui bem claro. Acho que não. Mas quer dizer que ou tu está integrado, por exemplo, tu tens uma concepção de região que ela existe porque ela está integrada a outras regiões mais, ou não, ou ela é uma região independente de estar integrado ao plano de outras regiões, né? Ela é uma região porque as pessoas dali decidiram criar um plano, né, para aquela região. Então é a diferença mais ou menos que o Perrault salienta entre a região programa e a região funcional. Bom, mas passado isso ele apresenta um terceiro autor que é Armand Frémont, que de uma linha já não dessa nova geografia, que seria do François Perrault, e sim da geografia humanista. Então, portanto, esse Armand Frémont ele vincula o conceito de região, a região como espaço vivido, né? Uma identidade regional derivada da vivência, né? Então, é um conceito talvez mais próximo com o que nós, na arquitetura, estamos acostumados a lidar, né? A região como espaço vivido, como arquitetos, vamos dizer, pós-modernos, né? Estamos acostumados a lidar. Acho que a ideia de região programa, de região funcional, como os próprios nomes dizem estão mais vinculados à ideia de um urbanismo moderno, né? De um urbanismo funcionalista, de um urbanismo enfim, minando objetivos e funções, né? Já uma geografia humanista, ela casa com a ideia de um urbanismo, né, pós-moderno, onde não que as funções, né, sobretudo econômicas, no final das contas, deixem de ser importantes, mas elas são permeadas ou até antecipadas por uma ideia de vivência, por uma ideia de espaço vivido. Então estaria dentro da concepção de geografia humanista do Armand Frémont. Com base nessas três então acepções, a do Vidal de Lablache, da François Perrault e do Armand Frémont, ou seja, né, de uma região como algo dado,
né, pela natureza, de algo pronto, que já vem pronto, de uma concepção de que região é em função de programas ou funções, e, por fim, de uma região enquanto derivada da vivência das pessoas do lugar. Dessas três abordagens em conflito, lá na página 144, Marcelo Lopes de Souza levanta algumas perguntas, né? Ele se pergunta: é possível integrar as diferentes dimensões e os vários aspectos? É possível valorizar as identidades sem ser ingênuo ou congelar uma identidade? É possível valorizar a base econômica sem recair no economicismo? É possível valorizar o regionalismo sem reproduzir, menos ou mais inocentemente, discursos ideológicos? Aí ele diz que acredita que sim, né? Mas ele, claro, ele acredita que sim, mas ele não apresenta nenhuma receita de bolo, né, para esse sim dele. Porque, percebam, se a gente for muito na linha de cada um desses três teóricos, a gente vai incorrer em certos erros que ele apresenta nessas três perguntas aqui da página 144, né? Ou nós seremos demasiadamente economicistas, ou nós seremos demasiadamente ideológicos, ou seremos, enfim, né, demasiadamente ingênuos, né, se congelar numa ideia de identidade. Então, se a gente acreditar muito que a região é derivada da vivência das pessoas, nós vamos cair numa espécie de ingenuidade baseada em congelar identidades, né? A gente acha, já que aquelas pessoas vivem como se vivia no século XIX, elas fazem pão em casa, colhem seu próprio trigo, moem seu próprio trigo no moinho, e depois elas vão para casa e fazem seu próprio pão num forno a lenha. Então isso é uma coisa muito bela da vivência delas e deve ser preservada para que a região continue sendo região. Por detrás disso tem um certo romantismo, uma certa ingenuidade e um certo esforço contraproducente, às vezes, em tentar preservar o que a gente pensa que é a característica de um lugar. Isso se a gente for muito pela última linha, né, do Armand Fremont, de uma regionalização derivada da vivência das pessoas. Por outro lado, se a gente achar que tudo é derivado de programa, tudo é derivado de funcionalidade, a gente pode te levar à conclusão que o programa, né, o plano para esta região acordado determina que devemos investir no desenvolvimento industrial. Então, esses hábitos de plantar o próprio trigo, moer o próprio trigo e assar o próprio pão devem ser banidos imediatamente por um viés industrializante. Então, aí é o risco de nós sermos demasiadamente economicistas, ou seja, muito pela linha do François Perrault. E por aí vai, então, os três vieses nos quais a gente pode incorrer se a gente acreditar demais num dessas três abordagens. Bom, mas em seguida o Marcelo Lopes de Souza ele parte para outro assunto tão interessante quanto, que é justamente a questão da escala nas regiões, né? Ele começa justamente a se questionar qual o tamanho de uma região, né? Uma região é algo maior que uma cidade, é algo menor que uma cidade, é algo maior que um país, menor que um país, né? E aí ele entra numa discussão bem interessante. Ele chega ao ponto de discutir o continente, né, inteiro, se um continente pode ser interpretado como uma região. Veja, ele parte em seguida então de uma discussão sobre o conceito para uma discussão sobre a escala do conceito, né, de região. E então ele pergunta, ele chega a lembrar, né, o fato de que muitos jornalistas e teóricos se referem à América Latina como uma região, a região da América Latina, né, e não como um continente. E, de fato, ele diz que para ser um continente deveria estar completamente cercado por água. Então, não haveria um continente, de fato, latino-americano, e sim somente um continente americano. Da mesma forma, a Europa não seria um continente, e sim a Eurásia seria um continente cercado por mares. Então, ele faz essa discussão que parece de caráter eminentemente geográfico, né, de interesse somente do geógrafo, mas eu acho que em grande medida nos interessa também, porque da gente analisar
ainda mais se relacionado aos primeiros três abordagens que ele apresenta. Porque, por exemplo, até que ponto nós temos uma vivência de habitantes da região latino-americana, né? Até que ponto nós temos consciência de que temos uma vivência de latino-americanos, né? Acho que, sobretudo no Brasil, né, há um grande esforço em tentar ignorar, em tentar obscurecer que somos latino-americanos, né? Parece que Brasil é uma coisa, América Latina é outra, enquanto parece que a gente está mais ligado, sei lá eu, a outros lugares mais distantes. Digo isso por uma concepção assim de televisão mesmo, de saber popular, né? Se tu pergunta para as pessoas se ele é latino-americano, é capaz, na rua, né, é capaz delas dizerem que não. E isso interfere muito nas nossas intervenções, nosso modo de intervenção, às vezes, na microescala, né? Na nossa, inclusive, acepção de arquitetura. A arquitetura latino-americana mesmo tem uma infiltração difícil, eu acho, nas cidades brasileiras, né? Qualquer intervenção arquitetônica, por exemplo, com algum tipo de inspiração, com algum tipo de referência em arquitetura pré-colombiana, é tomada como inadequada normalmente nas nossas cidades, é tomado como algo kitsch, algo exótico, algo estranho. Enquanto que se tu for para uma Bolívia, se tu for para o Paraguai, se tu for para uma Argentina, acepções, né, pré-colombianas, ameríndias, né, referências, né, pré-colombianas ameríndias são muito mais bem aceitas. Então, essa questão da identidade continental, essa questão de uma percepção da nossa regionalidade em escala continental, ela está presente, inclusive, na microescala, e é, inclusive, do nosso interesse também. Mas, em seguida, ele coloca outros questionamentos, né? Ele coloca um conceito de país, né? Eu não sei nem como se pronuncia isso em francês, mas deve ser pé, que vai dar país, né? Ou região, que a gente não é exatamente familiarizado com esse conceito, mas eu acho que esse conceito de país, P-A-Y-S, ele é aquilo que abarca a paisagem, né? Ele é, inclusive, o primeiro, né, vamos dizer, ali, o primeiro país de paisagem é esse país que ele está se referindo, né? A primeira parte da palavra paisagem, ou seja, aquilo que abarca o olhar, aquilo que o olhar percebe, né? Como uma unidade contínua, é um país, né? E esse conceito é muito comum, vamos dizer, na Europa, na França, da onde ele extrai. Nessa mesma linha, ele começa a questionar sobre várias consideradas regiões autônomas, né, da Catalunha, da Andaluzia, do País Basco, né, se eles são países, são país, pé, ou se são regiões, o que elas são, né? Essa é uma reflexão interessante também da gente pensar o papel da região autônoma, né? O que é uma região autônoma? Bom, em seguida ele parte para, então, mais ou menos nessa linha, para uma discussão sobre os bairros, né? Interessante isso, né? Que ele está falando de escalas, né? E escalas indefinidas, inclusive, e vai para uma escala do urbanista, né? A escala do bairro. Ele se pergunta se o bairro seria um tipo de região na escala intraurbana. Então, aí ele começa toda uma reflexão sobre o bairro enquanto região. Então para a gente entender mais ou menos assim, fazendo uma comparação talvez um pouco esdrúxula, mas ele é como se a Catalunha fosse um bairro, né, em escala continental. E da mesma forma, será que um bairro é uma região em escala citadina, né, em escala municipal? Então ele coloca também o seu referencial teórico para pensar o conceito de bairro. Então ele coloca três também, eu não me recordo exatamente se ele cita algum autor, mas ele coloca três categorias para pensar o conceito de bairro, que é a categoria de conteúdo composicional, conteúdo interacional e conteúdo simbólico.
Então ele coloca que a gente, para pensar então se é um bairro, se não é, ou para pensar os limites de um bairro, a gente tem que pensar, por exemplo, no seu conteúdo composicional, que é literalmente, né, ele escreve que se refere às características objetivas concernentes à composição de classe e à morfologia espacial. Ou seja, aquilo que, segundo a visão de um geógrafo, é objetivo, ou seja, a composição de classe e a morfologia espacial de um lugar. Isso seria o conteúdo composicional daquele lugar, ou seja, né, são pessoas pobres que moram num bairro de traçado xadrez. São pessoas ricas que moram num bairro de traçado de cidade-jardim. São pessoas de classe média que moram num bairro de traçado radiocêntrico. Então, essa composição de classe e morfologia espacial determinaria o conteúdo composicional de um bairro. Em seguida, ele fala do conteúdo interacional, que, nas palavras dele, tem a ver com as relações estabelecidas entre os indivíduos e os grupos, e que ajudam a definir se há algum tipo de centralidade, possuindo uma certa individualidade. Ou seja, né, o conteúdo interacional seria aquele que determina relativo às relações sociais e que determinam se há algum tipo de centralidade. Por exemplo, além de ser um bairro pobre em traçado xadrez, determina se os comerciantes estão localizados na rua principal de acesso ao lugar. Então, os comerciantes estão lá e criam uma certa centralidade, onde estão provavelmente as construções mais bem estruturadas desse bairro pobre e que, portanto, tem uma certa atratividade. Outra coisa também, os equipamentos públicos, né? As praças, o posto de saúde e outros equipamentos públicos estão mais ou menos na mesma região e, por isso, cria uma certa centralidade dentro de um bairro. Então, isso é o que se chama de conteúdo interacional. Então, se tem uma certa dinâmica, né, de centralidades e periferias, de centralidades e serviços, então é outro fator a ser analisado na definição do que seja um bairro. E, por fim, o que ele menos comenta é com relação ao conteúdo simbólico, que diz respeito, nas palavras dele, né, diz respeito à imagem de um dado subespaço intraurbano como um espaço percebido e vivido. Talvez o conteúdo simbólico, obviamente, seja o que tem maior relação, a relação mais próxima com o nosso ofício de arquiteto urbanista. Ou seja, né, se determinado território, né, além de ter certa morfologia espacial comum, de ter certa composição de classe definida e certa hierarquia de centralidades, além de tudo isso, tem um conteúdo simbólico que o agrega, por exemplo, é formado por uma comunidade étnica qualquer, né? São construções em chainel, são construções típicas ou alguma outra referência de caráter simbólico, né? É um bairro rico onde todo mundo constrói casas num pretenso estilo suíço, né? Pretenso estilo, sei lá, vitoriano, né? E, portanto, cria uma certa identidade simbólica. Então, esse é o terceiro caráter para definir o bairro, né? Então, conteúdo composicional, conteúdo interacional e conteúdo simbólico. Bom, em seguida ele vem para outra definição, que é a definição de vizinhança, nanoterritório e setor geográfico, as últimas definições que ele apresenta. Então, vizinhança, ele coloca também como uma outra categoria de análise, a vizinhança é menor que o bairro, seria uma espécie de região menor que o bairro, equivalente, mais ou menos em tamanho, equivalente ao nanoterritório. Só que a diferença entre vizinhança e nanoterritório. O nanoterritório me parece querer dizer que é eventual, né? Há pessoas dentro de um estádio de futebol, pessoas reunidas numa feira, pessoas reunidas num evento artístico qualquer de massa. Elas formam todas um nanoterritório. Pessoas reunidas numa manifestação,
forma um nanoterritório. Já a vizinhança, ela é mais ou menos do mesmo tamanho de um nanoterritório, só que ela é permanente. Bom, vizinhança todos nós sabemos o que é uma vizinhança, né? Todo mundo que já morou em uma cidade média ou pequena sabe o que é uma vizinhança, né? Que cria essas relações de proximidade, de colaboração mútua e de conhecimento e cumprimento face a face, né? De reconhecimento face a face. Inclusive, essa é a abordagem dele, que é diferente da abordagem de vizinhança lá dos teóricos de Chicago, de unidade de vizinhança, né? Unidade de vizinhança já é um conceito mais técnico, né, formulado lá pelos teóricos da Escola de Chicago, que é uma unidade onde tem uma escola e basicamente é uma escola no centro e todas as crianças que estudam naquela escola e seus pais e formam uma unidade de vizinhança. Mas isso é um conceito diferente do que o Marcelo Lopes de Souza quer dizer. Marcelo Lopes de Souza quer dizer vizinhança como aquilo que a gente entende mais no senso comum como vizinhança, né? Que é esse espaço das relações pessoais, às vezes afetivas, às vezes de reconhecimento da vida pessoal. É o espaço da fofoca, é o território da vizinhança. Bom, já o nanoterritório é esse quase do mesmo tamanho de uma vizinhança, mas que eventual. Por fim, ele fala do conceito de setor geográfico. O setor geográfico ele é, por sua vez, maior que o bairro, no entanto, menor que a cidade. Um conjunto de bairros formaria o setor geográfico. Acho que está muito ligado ao conceito de setor geográfico que o próprio IBGE adota, né? Ou seja, reúne um determinado conjunto de bairros com algumas características, sobretudo demográficas, em comum, e isso forma o setor geográfico. Aí ele tem uma discussão, por exemplo, lá se a zona sul do Rio de Janeiro é um setor geográfico, ou se é uma espécie de região, o que mais, e outros exemplos do que seria um setor geográfico na opinião do Marcelo Lopes de Souza. Me parece que setor geográfico seja uma construção teórica muito útil justamente para os geógrafos, né? Seja uma unidade de trabalho do geógrafo, o chamado setor geográfico, porque ele não trabalha nem com a vizinhança, nem com o bairro, ele trabalha normalmente com o setor geográfico, da onde ele consegue, inclusive, extrair dados censitários para suas análises, né? Bom, para finalizar, não nesse capítulo, ele chega a falar nesse capítulo, na verdade, em lugaridade, mas ele não define lugar, né? Ele não define lugar nem território. Isso, na verdade, são dois conceitos que ele define, inclusive, em capítulos anteriores a esse, no mesmo livro. Mas vale a gente aqui comentar lugar e território, né? Território é basicamente uma porção do espaço ocupada por um determinado sistema político, né? Por uma determinada convenção política, por um determinado acordo político. Isso forma um território. Ou seja, uma determinada porção de espaço controlada por um acordo político. Não é isso que ele escreve, mas é uma boa definição. Por exemplo, aí pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, né? Pode ser, às vezes, uma região compõe um território, se há um acordo político suficientemente estabelecido para tomá-lo como território, né? Como tal. E já o conceito de lugar, assim como o conceito de território, é isso que ele escreve lá na página 115 do livro, aí eu posso até ler literalmente, que ele diz que o lugar está para a dimensão cultural simbólica, assim como o território está para a dimensão política. Ou seja, lugar, da mesma forma, está para a dimensão cultural simbólica. Se território é derivado de uma convenção, de um acordo político, uma porção de espaço controlada através de uma convenção, um acordo político, um lugar é uma porção de espaço, não digo eu controlada, mas influenciada por uma espécie de acordo cultural simbólico, ou por uma espécie de convenção
cultural simbólica, por uma espécie de consenso cultural simbólico. Então, isso é o que definiria lugar, né? Tomar um pouco de cuidado com essa definição, para não ser uma definição muito xenófoba, ou seja, uma definição que cria um certo ódio, uma certa repulsa ao estrangeiro. Então, mas ela é uma definição, parece real, né? Porque de fato os lugares existem, né? Lugares enquanto uma entidade cultural, simbólica. Não consigo dar exemplos claros, né, de lugares, até porque acho que isso depende muito de uma percepção até meio intuitiva, né, de até onde vai a abrangência de uma espécie de convenção cultural simbólica, de uma espécie de acordo cultural simbólico. Não saberia dizer, por exemplo, se o Alto Uruguai é um lugar, se o bairro Bela Vista, que é onde eu moro, é um lugar, né? Se há uma certa convenção cultural simbólica que reúne todos os moradores do bairro Bela Vista. Não me senti ainda abrangido nesse sentido, mas acredito que existam sim bairros, lugares na micro e na grande escala, então, onde a gente encontra um lugar. Talvez a América Latina inteira seja um lugar, né? Porque há uma convenção cultural simbólica que define a América Latina. Então, o conceito de lugar é esse conceito mais intersubjetivo, né? Não é um conceito tão objetivo assim. É um conceito intersubjetivo, mas é um conceito com o qual nós, arquitetos urbanistas, trabalhamos muito, sim. Talvez mais até do que o conceito de território, né? Bom, queridos e queridas, beleza? Então aqui eu estou batendo aqui em 30 minutos, eu jurei que ia ser mais curto dessa vez o vídeo, e foi. O outro durou lá mais de 50 minutos, foram 2 vídeos, dessa vez um único vídeo, e talvez o último vídeo antes do nosso recesso de coronavírus. Acredito que essa semana a gente vai ter então as últimas aulas antes de alguma quarentena, e que todos nós, acreditando ou não em Deus ou em qualquer outra força maior do que o nosso governo, possamos passar por este surto sem maiores dramas e tragédias, né? Então, vamos para a nossa última aula antes da quarentena. Nossa, que momento histórico interessante, né? E vamos, passado tudo isso, retornar depois às nossas aulas, isso de acordo com a minha previsão, né? Todos são e salvos, e são salvos e saudáveis na bênção de Deus, do capeta, de Oxalá, de Iemanjá, ou de quem quer que possa nos proteger, porque talvez as forças instituídas da nossa organização social não sejam capazes disso. Bom, beijos e boa sorte para todos nós.